Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre turismo de aventura. Saiba quais são os direitos e deveres dos praticantes dessa modalidade turística que tem ganhado adeptos em todo o país. Entenda o que é uma procuração e quais cuidados o cidadão deve ter quando precisar emitir o documento. Conheça as responsabilidades das clínicas e dos profissionais em tratamentos de beleza e procedimentos estéticos. LGBTfobia. Saiba mais sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que qualificou a conduta como crime inafiançável e imprescritível. Veja ainda a importância de comunicar ao Detran a venda de um veículo e saiba como fazer esse procedimento. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética apontam que o Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza procedimentos estéticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A pesquisa divulgada em 2018 mostrou que somente 5 países, Estados Unidos, Brasil, Japão, México e Itália, são responsáveis por quase 40% dos procedimentos estéticos realizados em todo o mundo. Os números comprovam que os procedimentos de beleza estão em alta no Brasil e movimentam um mercado milionário. Mas é preciso atenção. Tratamentos mal feitos podem deixar sequelas. Nesse tipo de situação, a clínica ou os profissionais devem responder na justiça pelo dano estético. Nesta clínica de estética, é possível realizar desde tratamentos faciais até procedimentos mais complexos para a redução de gordura. A criofrequência, por exemplo, ajuda a combater a flacidez. Já o BioShape enrijece a musculatura. Para oferecer mais segurança aos clientes, os equipamentos são certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós sempre estamos buscando os melhores equipamentos, equipamentos de alta qualidade. Nossos equipamentos sempre estão indo para manutenção, mas por prevenção mesmo, não necessariamente que ele esteja estragado. A gente manda para prevenção, para calibragem, etc. Outra preocupação é em relação aos profissionais. A Valquíria, por exemplo, trabalha há quase 30 anos na área. Além do curso técnico em estética, ela explica que já fez outras capacitações. Eu sempre estou fazendo curso, estou sempre indo para congressos, feiras, até acabei de chegar agora de São Paulo, semana passada fui para congresso. E os nossos profissionais, eu sempre exijo que eles tenham capacitação. Mesmo assim, eu ainda faço um treinamento bem rigoroso. Então, assim, tem um nível de qualidade de atendimento muito grande, porque justamente para a gente não causar um problema num cliente. Antes de qualquer procedimento de beleza, é preciso atenção quanto à clínica onde ele será feito. Isso porque tratamentos mal-sucedidos podem trazer prejuízos para a saúde. Os erros vão desde pequenas lesões até queimaduras e cicatrizes. A presidente da Sociedade de Dermatologia explica que tanto a demanda quanto a oferta de tratamentos estéticos aumentou. Consequentemente, a quantidade de atendimentos nos consultórios para reparar erros também está maior. Hoje a gente vive com esse aumento de oferta e de demanda, o que a gente vive, a gente tem muita complicação e as complicações elas chegam no nosso consultório, elas chegam no dermatologista e as complicações elas são por técnica inadequada, muitas vezes. Elas são muitas vezes por contaminação, então tanto por técnica inadequada, mas pelo local inadequada, por método de antisepsia inadequado. Então é muito importante que o paciente tenha isso em vista. Equívocos em procedimentos de beleza podem gerar um dano estético. De acordo com este advogado, a clínica ou o profissional devem responder na justiça por erros assim. Então, aquele que vai fazer uma cirurgia plástica, aquele que vai colocar um botox, aquele que vai fazer um alisamento de um cabelo, aquele que vai fazer qualquer tipo de intervenção para melhorar o seu aspecto físico, se espera daquela intervenção uma melhoria. Se não ocorrer aquela, lógico, a pessoa pode não melhorar, mas se ocorrer em razão daquilo alguma lesão, essa lesão vai ser considerada como não entrega do resultado e passível de uma indenização.
Bernardo explica que o valor dessa indenização vai depender do entendimento do juiz responsável pelo caso. Além disso, em algumas situações, também é possível pedir indenização por danos morais. Não obstante seja muito comum uma ofensa ou um dano estético gerar ao mesmo tempo um dano estético, um dano moral, nem todo dano moral significa uma ofensa em dano estético. Você sabe o que é interpelação? O nosso dicionário jurídico esclarece o termo. Confira. Interpelação. Agora você complicou. Nossa senhora, é até difícil até para falar. Pode ter a ver com delação. Aí deve ser inter dentro de alguma coisa. Quando uma pessoa fala algo de uma pessoa, fala que a pessoa é ladrão, assim, né? A pessoa pode interpelá-lo na justiça para provar se ele é ladrão ou não, ou qualquer outro crime também. É fazer uma pergunta para você, então estou te interpelando. Interpelação é uma espécie de notificação em que se pretende que a pessoa interpelada faça ou deixe de fazer alguma coisa que o requerente considera como seu de direito. Por exemplo, caso o locatário esteja em atraso no pagamento dos aluguéis, poderá o locador utilizar-se da interpelação, exigindo que o inquilino pague os valores da dívida. A gente volta daqui a pouco para falar sobre a decisão do STF que tornou crime inafiançável e imprescritível a prática de homofobia ou transfobia. Vamos mostrar também os cuidados que devem ser tomados ao emitir uma procuração. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A prática de condutas homofóbicas e transfóbicas agora é considerada crime. A decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal este mês definiu que delitos dessa natureza sejam punidos da mesma forma que o racismo. Entenda mais sobre o assunto na reportagem de Camila Cambraia. Depois de 3 meses de discussão e 6 sessões de julgamento, o Supremo Tribunal Federal determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero é considerada crime. O primeiro projeto de lei sobre esse tema foi apresentado ao Congresso Nacional em 2001, mas até hoje não existe legislação específica a respeito do assunto. Por isso, os ministros do Supremo consideraram que houve omissão dos parlamentares em aprovar a matéria. A partir de agora, se ficar comprovado que agressões verbais ou lesões corporais foram motivadas por homofobia ou transfobia, o agressor estará sujeito à mesma penalidade daqueles que cometem o crime de racismo. A pena varia de 1 a 5 anos de prisão e não existe a possibilidade de fiança. O crime pode ser punido mesmo muitos anos depois de ser cometido. A aplicação da legislação penal, ela vai poder dar uma maior garantia, dar um arcabouço jurídico que tem o condão de combater mesmo os atos LGBTfóbicos. Vladimir explica que a mudança é necessária porque é uma forma de combater a marginalização da população LGBT. Porque é uma parcela significativa da população que ela tem as mesmas obrigações dos demais brasileiros, mas tem muito menos direitos. Então, é uma parcela da população que, infelizmente, não consegue permanecer na escola em virtude, de LGBTfobia, não tendo a educação adequada, não consegue acessar o mercado de trabalho. Para o presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, a decisão pode ajudar na criação de políticas públicas de combate à violência contra essas pessoas. A gente queria que não houvesse necessidade de uma legislação que nos protegesse. Mas até que a sociedade tenha a clareza e a compreensão de que a diversidade ela é natural e ela faz parte do seu próprio processo evolutivo, a gente precisa de algumas garantias, de segurança e de proteção, porque senão a gente vai continuar morrendo. A decisão do STF é provisória e vale até que o Congresso Nacional crie leis sobre o tema. Comunicar a venda de um veículo é obrigação do antigo proprietário, ou seja, o vendedor. E está prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
Apesar de muito esquecido, esse é um detalhe importante que deve ser observado durante o período de negociação. Isso porque, ao fazer a comunicação da venda do veículo, o cidadão pode evitar futuras dores de cabeça caso o comprador não efetue a transferência do documento. Saiba mais na entrevista. Eu estou com a advogada Luciana Mascarenhas, especialista em trânsito, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre transferência de propriedade de veículo. Bem, doutora, onde o vendedor pode fazer a comunicação da venda do veículo? Bom, os DETRANs sempre foram os responsáveis para poder receber essas comunicações de venda e hoje em dia ainda continuam sendo. Essa comunicação também pode ser feita nos postos UAI, mas a grande novidade que ocorreu a partir de 2018 foi o fato dessas comunicações também poderem ser feitas virtualmente no cartório. Não pelas pessoas propriamente dita, mas pelos cartórios através de convênios que foram feitos entre a Polícia Civil, entre o Departamento Nacional de Trânsito e os serviços notariais. Essa comunicação de venda poderá ser feita através do certificado de registro do veículo, devidamente preenchido, com firmas reconhecidas e autenticado, quando os cartórios informam para o DETRAN essa venda e, caso a pessoa queira ter acesso à certidão, ela pagará um determinado valor por isso. Certo. Há um prazo para que esse vendedor faça essa comunicação e, se extrapolar esse prazo para essa comunicação, ele paga alguma multa? Esse prazo é previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. O prazo é de 30 dias para comunicar a venda e essa comunicação de venda é feita pelo vendedor. A transferência poderá ser feita apenas pelo comprador. E caso não haja transferência neste mesmo prazo, o vendedor permanecerá responsável solidariamente com o comprador, bem como responsável por civilmente e criminalmente por quaisquer situações que venham a ocorrer, além de que as multas de trânsito continuarão sendo de sua responsabilidade e as pontuações a elas inerentes. Mas a pessoa não paga multa por deixar de comunicar, né? Tá, a multa é prevista no artigo 233, justamente pela falta de registro no prazo de 30 dias. É uma multa de natureza grave, no valor de R$ 195,23. Certo. Agora, quando a pessoa deixa de fazer essa comunicação de venda, né, que risco ele corre? O risco é alto. Por quê? Porque se porventura, por exemplo, essas pessoas se envolverem num acidente de veículos, não há como o terceiro saber que esse veículo foi vendido. Portanto, ele entrará com uma ação contra o vendedor. A mesma coisa funcionará na esfera criminal, porque em o veículo estando na mão, no nome do vendedor, também incorrerá essa pessoa, ainda até que ela prove o contrário, né? Nessas situações terríveis, tanto cíveis quanto criminais. Além de que as questões das infrações administrativas, os pontos dessas infrações que podem gerar um processo administrativo cuja suspensão mínima atual é de 6 meses. A procuração é uma espécie de contrato em que uma pessoa autoriza outra a representá-la em um determinado ato legal. Saiba quais são os tipos de procuração e os cuidados ao usar esse documento. É possível transferir poderes a alguém e, para isso, nem precisa ser um super-herói ou heroína. Quando você não puder estar presente a um determinado ato jurídico ou se em algum momento não for possível administrar os próprios interesses, outra pessoa pode assumir essa responsabilidade por meio de uma procuração. E essa procuração pode ser particular ou pública. Particular, redigida a próprio punho ou digitada pela pessoa, reconhece firma, assinatura da parte, ou pública, outorgada junto a um cartório de notas, que aí tem as formalidades legais por ser um instrumento público. O Fernando vai representar uma pessoa no DETRAN e se preocupou em saber se o órgão aceita o documento público ou privado. Você tem um modelo específico que o DETRAN vai aceitar, porque no site deles eles não falam, né? Só fala que tem que ser uma procuração lavrada em cartório. Então, às vezes você vai lá com a procuração que você fez de próprio punho e eles não aceitam, você tem que fazer tudo novamente. É importante escolher uma pessoa de extrema confiança, pois ela vai praticar atos legais e administrar interesses de quem assina o documento.
Ao conceder uma procuração, é importante descrever minuciosamente, com exatidão, os poderes conferidos a outra pessoa para representá-lo. Nem mais, nem menos. Isso garante a segurança jurídica do documento. Este empresário sempre faz uso da procuração e sabe da importância de se ter atenção com esse documento. Afinal de contas, você delega vários poderes, né? E no meu caso, que vai ser uma procuração para movimentação de conta bancária, então é bem perigoso. Você tem que ser bem especificada mesmo. Existem responsabilidades cíveis e criminais para quem concede os poderes e para quem passa a executá-los. Por excesso de zelo, sempre que a procuração é feita por instrumento público, o tabelionato de notas sempre orienta a parte a colocar prestação de contas, prazo determinado, tudo visando dar segurança jurídica ao instrumento. Por outro lado, existe na procuração particular também essa questão do subestabelecimento. Pode a parte nomear um procurador, um representante, e esse representante subestabelecer poderes a outrem. O que é isto? É uma nova outorga. E isso traz direitos, deveres e obrigações e até sanções também civis e criminais. Por ser um documento de representação, todo cuidado é pouco. Conceda plenos poderes só em casos muito específicos. Dê preferência à forma feita em cartório com reconhecimento de firma presencial. Estabeleça prazo de validade e evite cláusulas que possibilitem a transferência de poderes a uma terceira pessoa. No próximo bloco, nossa equipe fala sobre os direitos e deveres das pessoas que praticam o turismo de aventura. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. Uma distribuidora de gás de cozinha foi condenada a indenizar um entregador ferido quando um botijão explodiu no transporte até a casa de um cliente. O profissional sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º grau. Ele receberá R$50 mil e terá todo o tratamento médico custeado pela empresa. A decisão é da 12ª Câmara Cível do Tribunal Mineiro, que confirmou sentença da comarca de Governador Valadares. A empresa alegou que a culpa pelo acidente foi da vítima, que não manuseou o botijão de gás com a devida cautela. Segundo o relator do processo no TJMG, José Augusto Lourenço dos Santos, ficou provado que a causa da explosão foi um defeito de fabricação do produto. Uma instituição de ensino superior foi liberada da obrigação de conceder o diploma a uma ex-aluna que requeria o documento. A estudante afirmou que completou a carga horária e as atividades previstas no curso de pós-graduação, mas devido a um problema técnico, sua pontuação numa atividade não foi computada. O juiz Marco Antônio de Melo, da 18ª Vara Cível de Belo Horizonte, deu ganho de causa à faculdade. No julgamento do recurso no TJMG, o desembargador relator Arnaldo Maciel entendeu que a estudante acessou o ambiente virtual do curso e poderia ter verificado se havia qualquer pendência. Uma servidora pública municipal, que foi ofendida nas redes sociais, será indenizada em R$3 mil pelo autor das postagens. A 18ª Câmara Cível do TJMG manteve decisão da 10ª Vara Cível de Uberlândia. Na Justiça, a mulher pediu uma reparação por comentários negativos feitos em seu perfil no Facebook. Ela conta que postou fotografias em que aparecia participando de uma reunião no trabalho. Um internauta se manifestou, afirmando que a profissional atuante na área de ensino vivia arrumando confusão em todas as escolas por onde passou. Na primeira instância, o réu foi condenado. Ele recorreu, alegando que fez apenas críticas normais. Por maioria, os desembargadores deram razão à mulher. Segundo o relator Vasconcelos Lins, os comentários tinham caráter pejorativo. Para ele, a atitude abusou da liberdade de expressão e atacou de forma excessiva a honra alheia. Nosso assunto agora é turismo de aventura. Podem ser incluídas nessa categoria aquelas atividades praticadas em ambientes construídos ou em contato com a natureza e que geralmente envolvem a superação de limites pessoais, como o medo de altura, por exemplo.
É bom lembrar que o turismo de aventura tem outra característica importante. As atividades precisam ter os riscos controlados, pois os incidentes podem trazer consequências graves e chegar à justiça. Quem acha que turismo de aventura é coisa para adolescente, está enganado. Isso é bem legal que o pessoal pensa que só jovens, só o pessoal mais novo pode participar, né? Não, mas aqui o perfil é bem variado, idoso, criança, muita procura por criança e bastante jovens também, então é bem misturado. E tem muita gente procurando mesmo. Talvez porque essa modalidade já venha sendo difundida pelo Ministério do Turismo. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, mais de 5 milhões de turistas visitam o Brasil a cada ano, buscando atividades na terra, na água e no ar. Entre os principais destinos está Minas Gerais. Dados da Secretaria de Turismo e Cultura de Minas Gerais mostram que em 2018 o estado recebeu 27 milhões de turistas, 2,5% a mais que no ano anterior. Essa demanda, em grande parte, é voltada para o turismo de aventura. E uma das modalidades que faz sucesso entre os aventureiros é a tirolesa. A adrenalina, né? Eu já fiz educação física, então acho que tudo que envolve o esporte dá uma coisa a mais no coração para a gente poder chegar e fazer. Na tirolesa, o participante atravessa a vegetação do Parque das Mangabeiras a 70 metros de altura. Só que a experiência não é recomendada em determinadas situações. A gente tem algumas exceções para mulheres grávidas, pessoas que têm algum problema de pressão, problema cardíaco. Aí a gente não indica o tipo de atividade para evitar qualquer problema. Entre as obrigações de quem oferece o serviço estão o dever de prestar informação clara sobre a atividade e fornecer equipamentos de segurança. A gente trabalha com todo equipamento de segurança para minimizar o máximo de risco, né? O possível risco é a queda de algum equipamento, você bater numa corda, nada que vai gerar grandes problemas, né? Então a gente trabalha para minimizar e para que isso não aconteça. Os estabelecimentos precisam estar cadastrados no Ministério do Turismo e devem obedecer aos direitos do consumidor, conforme determina a Lei Geral do Turismo. A violação das normas pode acarretar multa, interdição do local e cancelamento do cadastro. O turista também tem alguns deveres, entre eles, assinar um termo de compromisso antes da prática. Ele tem que aceitar aquelas normas, ele tem que seguir as instruções, usar os equipamentos corretamente. E caso ele seja um esporte mais radical, ele tenha algum problema de saúde, ele tenha alguma coisa, algum medicamento que possa interferir, ele tem que avisar ao prestador de serviço que tem alguma coisa que pode interferir no fluxo normal daquela atividade. De acordo com a juíza, caso ocorra algum acidente, o turista pode reunir provas para uma possível ação judicial. Esse cliente deve guardar primeiramente o contrato que ele fez com a empresa. Se ele não tiver contrato, se resguardar das testemunhas que estavam presentes com ele quando da contratação. E além disso, ele deve tirar fotos do local do acidente, do local do brinquedo, ou do equipamento que lhe foi disponibilizado, guardar o maior número de testemunhas, de dados e, de preferência, fazer um boletim de ocorrência para que a gente possa ter um caminho por onde começar uma investigação. Para o Pedro, melhor que estar ciente dos seus direitos, só mesmo o voo, admirando a paisagem. Perfeito. É muito bom. Acho que não tem descrição, é só chegar e sentir para realmente saber a sensação. E com uma vista dessas, o que se quer mesmo é segurança, para então poder gravar na memória esses momentos. É o que eu falo para todo mundo, o salto dura em média 1 minuto, mas a experiência é para a vida inteira, você vai querer voltar, você vai querer contar para os seus amigos, para os seus parentes, realmente vale a pena. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.